Boa noite, a paz de Jesus. Estamos aqui para mais uma live Papo de Mulher. O tema hoje é colocando a casa em ordem. E nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Deus, na sua palavra, Ele diversas vezes fala sobre organização, sobre autoridade. Mãe de dois meninos, né? Lindos. Na palavra ele fala sobre organização, sobre autoridade, sobre colocar a casa em ordem. E é sobre isso que eu quero falar, inspirada no atendimento de hoje, onde foi necessário fazer uns reenquadramentos. Reenquadramentos é quando a gente tem um acordo, vou simplificar, né? A gente faz um acordo com o cliente, com o paciente, mas conforme vai havendo necessidades, né, conforme o andamento dos atendimentos, das consultas, a gente vai fazendo uns reenquadramentos, colocando as coisas, estruturando as coisas melhor, né? Por quê? Existe o processo de maturidade, existe o processo de crescimento, existe o processo de entendimento, e isso ele vai acontecendo ao longo da nossa jornada. Tá, amor, travando? Não acredito. Vês? Me fala isso, tá bom? E isso acontece ao longo da jornada. Eu adoro interagir, eu fico aqui querendo falar ao mesmo tempo interagir. A gente vai fazer então um enquadramento aqui. Que no final da live eu vou dar uma olhada em todos os comentários que tiverem, né? E aí a gente interage no final, tá bom? Que aí eu não me perco na minha linha de raciocínio. Senão, às vezes eu me perco, aí volta em um assunto. Eu nem tava falando, mas eu continuo. Então vamos lá. No nosso dia a dia, a gente, conforme os dias vão passando, né, as horas, os meses, os anos, existe naturalmente, primeiro, o processo de envelhecimento. Esse ninguém foge, né? Todos nós estamos, a cada dia que a gente passa, envelhece um pouquinho. Por mais que nós mulheres não gostamos, né? Queremos tudo esticadinho. Mas isso acontece. Foi uma lei que Deus estabeleceu, né? E existe o processo de amadurecimento. Esse nem todos passam. Quer dizer, todos passam. Mas existem níveis de amadurecimento, né? E isso depende de nós. Então, tem pessoas que amadurecem mais rápido e tem pessoas que amadurecem mais devagar. Mas todos passam também, né? Existe o processo de conhecimento, isso depende de cada um, porque você pode buscar ou não ter conhecimento. Existe o processo de sabedoria. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm a sabedoria. Enfim, existem vários, esses são alguns exemplos de processos na nossa vida, né? De vida diária. Isso acontece. Por mais que a gente tente fugir, a gente não consegue. Então, por isso que precisam ser feitos reenquadramentos. É por isso que a gente sempre precisa estar colocando a nossa casa em ordem. E nós, mulheres, às vezes, empurramos muito com a barriga esse processo. A gente se acomoda naquele lugar, mas a gente fica ali insatisfeita e esquece de fazer reenquadramentos constantes na nossa vida. Tem que ser periódicos. Porque esses processos que eu falei antes, eles acontecem. E um enquadramento que foi feito hoje,
ele talvez não sirva daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano. Por quê? O meu conhecimento, o meu amadurecimento, o meu entendimento hoje vai ser diferente daqui a um ano, daqui a um mês, né? E aí a gente precisa estar colocando a nossa casa em ordem sempre que possível. Sempre que a gente perceber que algo não está saindo como deveria, ou está trazendo desconforto, ou está trazendo tristeza, ou está trazendo bagunça, cansaço, enfim, qual o motivo? Às vezes, se você se colocar aí e parar para pensar, o que tem feito você paralisar ou não estar no lugar que você gostaria de estar? Às vezes é a falta de organização, de colocar a casa em ordem, é a falta de enquadramentos ou reenquadramentos. E como eu falei, por que é necessário? Na Bíblia tem um texto que fala que um rei, né, teve uma doença e Deus disse que ia levar ele, que era para a morte, né? E ele orou a Deus chorando, pedindo a Deus para dar mais tempo de vida a ele. E Deus falou, tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos, mas você coloque a sua casa em ordem. E eu te convido hoje a olhar para a sua vida e ver o que precisa, o que é necessário colocar a sua casa em ordem. E eu coloco a sua vida, a minha vida, nós precisamos colocar em ordem. Esse atendimento, é engraçado que gerou, né, de certa maneira, um desconforto das duas partes. Porque, como eu falei, quando a gente faz o enquadramento e reenquadramento, ou a gente vai colocar a casa em ordem, a poeira, as mulheres, né, que fazem faxinas aí, a gente começa a tirar as coisas do lugar, mexer, a poeira começa a surgir, aparecer, ou então ela tá ali, a gente está vendo e precisa varrer e tirar aquilo do lugar para ficar limpo, né? Mas tem sujeiras que a gente só vê se a gente mudar o móvel de lugar. Ou então se a gente tirar alguma coisa e levantar, a gente vai ver aquela sujeira. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa casa, coração, aqui eu digo coração e mente, e ver o que precisa ser limpo, o que precisa ser feito esse reenquadramento. Por que reenquadramento? Por exemplo, eu tenho algumas atividades normais, né? São fazer comida, eu tenho que fazer todos os dias, sou eu que faço a minha comida. Eu tenho que cuidar dos meus 2 filhos, que se bem que o Felipe, a maioria dá banho, né, mãe? Você que dá banho. Eu sou de vez em quando. Ele me ajuda dando banho, gente, nos meus filhos. Glória a Deus. Mas sou eu que dou comida. A gente tem que parar para brincar. Eu tenho o meu trabalho para fazer, às vezes é cliente para atender. Eu tenho que parar para ler livro, né, de reservar um tempo para ler livro. Tem um ministério na igreja, as coisas que a gente faz na igreja. Tem Casados para Sempre, que a gente dá aula de Casados para Sempre. Enfim, essas são atividades que a gente já sabe que vai fazer, já está lá na agenda para fazer. E aí, de repente, vamos supor que a gente coloque uma outra turma de Casados para Sempre. Eu preciso fazer um reenquadramento da minha agenda, uma reestrutura da minha agenda. Por quê? Um horário que talvez estava livre para eu fazer qualquer outra coisa, eu vou estar colocando uma turma de Casados para Sempre ali. Ou, por exemplo, tinha uma fase que o Isaac não precisava, ele brincava naquele quadradinho ali, porque ele só engatinhava, né? E aí quando ele começou a andar, eu precisei começar a dar mais espaço para ele poder desenvolver melhor. Hoje ele já sabe andar, correr, então ele quer brincar aqui na garagem, correr. E aí eu tenho que fazer um reenquadramento. Em cada fase que ele viveu, eu tive que fazer um reenquadramento da estrutura, para eu poder brincar com ele, de tempo, né? Hoje, agora não, que agora saiu uma lei aqui que fechou as pracinhas, né? Mas aqui na minha casa, no meu condomínio, tem uma praça.
E todo dia de manhã eu levava o Isaac lá para correr, brincar. Ele ficava lá brincando nos brinquedos e eu ficava com ele, né? E hoje, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho pracinha. Então agora a gente tem que inventar. Um dia eu dou piscina, eu boto piscina aqui pra ele. Outro dia eu brinco com ele, a gente brinca com ele na garagem. Tudo isso são reenquadramentos que a gente faz. E a gente precisa fazer isso. Quando a gente não faz, imagina eu tendo que lidar com o Isaac, que é ligado no 240, no 440, que eu não falo nem que é 220. Ligado no 440, eu tendo que brincar com o Isaac num quadradinho. Não dá. Não dá, ele tem muita energia. Ele precisa correr mesmo, ele precisa pular, brincar, para gastar essa energia que ele tem. E aí se eu deixo ele brincando naquele quadradinho, eu não estou permitindo ele desenvolver o quanto ele poderia desenvolver. E olha só, às vezes você está nesse quadradinho e você não está desenvolvendo o quanto você poderia desenvolver se você ampliasse a sua estrutura. Se você ampliasse o seu reenquadramento. Às vezes a gente fica olhando aquilo ali e não sai daquilo ali. E às vezes tem um mundo aqui, ó, um mundo que era só a gente tirar as mãos do lugar. E a gente não tira. E a gente precisa de organização, de estruturação, de colocar ordem na nossa casa. E como eu falei, nem sempre isso vai trazer um bem-estar na hora. Porque como eu falei, às vezes a gente vê a poeira onde a gente não achava que tinha. E aí é mais trabalho, né? Talvez é uma poeirinha lá no cantinho que você não ia ligar nem o... Qual é o nome daquele negócio? Aspirador de pó. Só que aí você vê aquela poeira lá no cantinho que você não consegue tirar com a vassoura. Ou então você precisa ligar o aspirador que vai ser mais limpo, né? Vai ficar melhor a limpeza. E aí você já tem que pegar o aspirador que você não contou de pegar para poder limpar aquela sujeira. E isso traz um certo desconforto, né? A mudança do planejamento traz um certo desconforto. Mas qual é o benefício dessa mudança? No caso da limpeza, é estar mais limpo. Entenda, toda mudança, limpeza, reenquadramento, organização da casa, pode ser que traga um desconforto, mas depois você vai colher os benefícios dessa organização. Então, quais são os reenquadramentos que você precisa fazer hoje? Porque uma das coisas que eu mais aprendi no coaching e em outras técnicas depois que a gente aprende também, mas isso ficou muito forte, esse aprendizado ficou muito forte para mim quando eu estudei sobre o coaching. É a clareza das coisas. Então coloque no papel o que você está insatisfeita hoje. Vai colocando, escreve tudo lá. Estou insatisfeita com o horário, mas coisas palpáveis, tá? Pode ser até espiritual, mas eu queria estar profetizando mais, eu queria ter revelação de Deus. Coloca lá no papel também o que você está insatisfeito, o que você não gosta, o que você quer mudar. Coloca tudo isso no papel. E depois, eu gosto muito dessas coisas, né? Escrever no papel. E depois você vai colocar lá o que você quer. Eu quero, é isso aqui mesmo, eu quero receber mais revelação de Deus. Eu quero que meu marido chegue cedo, porque eu quero aproveitar meu tempo com meu marido. Eu quero... uma ideia aí, deixa eu ver. Trabalhar, eu quero voltar a trabalhar, ou então eu quero trabalhar pelo menos um período do meu dia. Anota, vai anotando. E depois que você anotar, você vai ver tudo que você pode fazer para que isso aconteça.
Por quê? Não adianta só eu querer, eu tenho que saber o que eu preciso fazer para ter isso. A organização é isso. Colocar a casa em ordem é você colocar no papel as coisas e ter clareza do que você precisa fazer. Por exemplo, você quer ter mais tempo com o seu marido. O que você pode fazer para ter mais tempo com o seu marido? Você pode mudar dele chegar tarde ou não? Você pode conversar com ele, fazer um acordo com ele? Ou pelo menos um dia na semana, 2 dias na semana? Você tem que ver a sua estrutura e o que você pode fazer. Às vezes é a falta de comunicação, você não está falando para ele que você quer que ele chegue mais cedo para passar tempo com você. Ou então quando ele chega cedo, ou então quando ele chega, você vai para a cozinha fazer alguma coisa, você vai arrumar alguma coisa e você perde o seu tempo com ele. Né? Isso são dicas, é só coisa que está vindo aqui na minha mente, mas eu quero que você veja qual é a sua necessidade. Você quer ter mais revelação de Deus, você quer ser usada por Deus, mas o que você está fazendo para isso, para ter mais intimidade com Deus? Você está lendo a palavra, você está jejuando, você está orando, você está indo mais à igreja, né? Porque a igreja também, ela, além de ter a comunhão com as pessoas, ela também te aproxima de Deus, né? Então o que você pode fazer para que Deus venha te usar mais? É você ter mais intimidade com Ele. Enfim, o que você precisa colocar em ordem? Coloque em ordem. Coloque no papel. Traz clareza aquilo que você quer. A mulher, ela tem uma caixa imensa aqui dentro que a gente sai jogando tudo dentro e a gente acaba não tendo clareza das coisas. E aí a gente vai empurrando com a barriga, deixando para depois, tudo para depois. E aí uma coisa que a mulher e o homem, né, faz muito isso, olhar para o próprio umbigo. Porque as minhas vontades não estão satisfeitas, porque eu não estou satisfeita, porque eu quero isso, ele quer aquilo, eu quero não sei o que, e as minhas vontades nada. Eu sempre tenho que me renunciar. Quantas vezes eu ouvi isso de mulher? Só eu que sempre renuncio. Eu que tenho que renunciar a tudo. Sabe, a gente olha para o nosso umbigo, para as nossas vontades, para o que a gente quer. E a gente não olha o que a gente está fazendo para que isso aconteça. A gente só quer que o outro mude, a gente não quer mudar. Ou então a gente não quer ter prazer das coisas. Uma coisa que Deus tem me falado muito ultimamente é achar prazer nas coisas. A gente precisa achar prazer nas nossas atividades. O diabo tem colocado na nossa mente que tudo é ruim, que fazer serviço de casa é ruim. Aí levantou esse feminismo que não há direitos iguais. Homem e mulher faz comida, homem e mulher limpa a casa. Tá, tudo bem. O Felipe me ajuda muito nessa questão também. Mas assume a responsabilidade. Se é você que tem que fazer, é você que tem que fazer e ponto. Ai, meu Deus, como eu falei várias vezes, eu não gosto de fazer comida. E isso trouxe muito pesar para minha vida durante muito tempo. Eu ficava me lamentando, cara, não tô aqui, mas não gosto. Caramba, mais um dia eu tenho que fazer comida. Isso a gente vai trazendo coisas ruins para nossa mente e para o nosso coração. E aí uma coisa, olha, eu falo que eu tenho dificuldade na cozinha, que eu acabo ficando 3 horas na cozinha para fazer um almoço. Mas por quê? Eu não parei para perceber que tudo estava aqui. E é engraçado que quando eu passei a mudar a mentalidade, eu comecei como eu falei no vídeo anterior, né, usar o diálogo interno para essa questão e trazer prazer para isso. Eu comecei a fazer comida em 30 minutos, em 40 minutos. Olha só. Um milagre que aconteceu? Não, eu tive clareza do que estava acontecendo e eu consegui pensar numa estrutura para mudar essa situação na minha vida. Entendeu? Clareza, clareza. E parar de olhar para o nosso umbigo, a gente olha muito para as nossas necessidades e esquece de olhar para a necessidade do outro. Isso é natural, eu estou falando aqui, estou lembrando de várias situações que eu fiz. Isso. Hoje mesmo eu fiz, eu acabei de lembrar. Só que a gente só vai mudar como? Tendo clareza do que a gente está fazendo
E é uma oportunidade para a gente mudar isso. Agora, enquanto a gente não tem clareza, a gente não muda. Não muda, não muda. E a gente, meu Deus, eu tô pagando. Não! Na verdade, você tá pagando por sementes aí, talvez você esteja plantando erradas, né? E por falta de entendimento, por falta de amadurecimento, que eu falei lá no início. Então, o tema de hoje é colocando a casa em ordem. Traz clareza para as suas atitudes, traz clareza para a sua rotina, traz clareza para os seus relacionamentos. O que você quer desses relacionamentos? O que você pode fazer para melhorar isso? O que você pode fazer para melhorar a sua rotina? Eu não gosto muito de... eu sempre falei isso, que eu não gosto muito de rotina, não gostava de rotina. Eu não sei lidar muito com isso, né? Até meu trabalho, cada dia eu tenho uma agenda. Eu não atendo todo dia de manhã, não atendo todo dia à tarde. Então, cada dia é diferente. E quando eu tive que criar rotinas para as crianças, isso ainda porque eu não conseguia ainda a minha meta de rotina, né? Mas para o que eu tinha de conhecimento, eu já estou muito melhor desde que o Isaac nasceu. Muito melhor. Eu tenho coisa a melhorar? Tenho muita coisa. Mas eu já estou muito melhor. Por quê? Eu tive que colocar no papel como é que eu faço essa rotina dessas crianças. O que eu preciso fazer? Ai, Jesus. Amém? Não quero demorar, como eu falei, as lives são rápidas. E hoje eu vim trazer esse recado para você. Coloque a sua casa em ordem. Coloque os seus pensamentos em ordem, o seu coração em ordem, as suas atividades em ordem, para que você tenha prazer nas coisas, traga prazer para as coisas que você faz. É acordar cedo, você não gosta de acordar cedo? Traz prazer para acordar cedo, você está vendo o sol mais tempo, eu não sei qual vai ser o seu prazer, você vai descobrir, porque você é inteligente o suficiente, seu inconsciente trabalha muito por você e ele vai te ajudar a trazer prazer nas coisas que você talvez não goste de fazer, né? Talvez às vezes as coisas é só por um momento, mas não, tem coisas que você vai fazer por muito tempo, né? Um trabalho talvez que você esteja fazendo que você não goste de fazer e vai ser necessário, não sei, por 1 ano, 2, 3, 10 anos, não sei, mas traga prazer nisso. É Deus te capacitando, é Deus te amadurecendo para aquilo que Ele tem lá na frente. Né? Quantas mulheres talvez não gostaram de trabalhar, ou homens não gostavam de trabalhar, mas eles estavam sustentando a casa, as mulheres sustentando o lar, sustentando os filhos, podendo ter momentos prazerosos, porque está recebendo salário, tá ganhando o dinheiro necessário. Traga prazer para as coisas que você está fazendo, que talvez você não goste de fazer. Porque o que a gente gosta de fazer, a gente faz com facilidade. Mas aquilo que a gente não gosta, a gente precisa achar o prazer para que isso não seja um fardo na nossa vida. Eu vejo muitas mulheres depressivas, com crises de ansiedade, com histéricas, porque não veem prazer nas coisas que elas fazem. Elas não estão fazendo as coisas com prazer. E quando a gente renuncia a algo, por exemplo, porque a gente trata muito de casais, renuncia a algo pelo cônjuge, isso não tem que ser um fardo. Faça com prazer, porque você está renunciando para o bem do seu relacionamento. E eu no trabalho, por que você talvez esteja lá e não esteja gostando de estar trabalhando lá? Traga prazer para isso. Eu estou fazendo isso e é disso que eu tiro recurso para minha casa. E até Deus abrir outra porta, talvez melhor para você, faça isso com prazer. Assiste lá o meu vídeo, quem não assistiu, sobre a vida de José, os processos de Deus. José é uma das referências bíblicas que eu tenho de uma pessoa que viveu em umas condições terríveis e achou prazer em tudo, porque tudo ele fazia com excelência. A pessoa só faz com excelência quando ela acha prazer.
em alguma parte, mesmo que não seja num todo, mas ela acha alguma parte o prazer para ela fazer com excelência. Às vezes é você saber que você está fazendo para o Senhor e não para homem. Esse pode ser o seu prazer. Ah, tá lá na minha bio. Vai lá na minha bio do Instagram, tem lá, aí você vai entrar numa página, tem YouTube. Foi o primeiro vídeo que eu postei. Amanhã, a partir de hoje, eu já comecei a postar. E aí eu vou postar todos os dias, de segunda a sexta, só sábado e domingo que não. Mas eu sempre vou estar postando essas lives lá também. Mas vai depois. E é isso, gente. Mulheres lindas que Deus criou, preciosas do Senhor, meninas dos olhos de Deus. Traz clareza para tudo aquilo que você está fazendo, o que você precisa mudar, o que você precisa organizar, o que você precisa limpar. Limpe. Veja o que você quer, o que você não quer, como você pode mudar. Pede ajuda. Se você não está conseguindo, caramba, eu não sei como fazer isso aqui. Pede ajuda a alguém. Seja o seu cônjuge, seja um irmão, uma irmã, seja o pastor. Pede ajuda. Pastor, eu estou tentando fazer isso aqui, ó, anotei essas coisas aqui, eu quero estar experimentando isso. E deixa Deus usar as pessoas também para te ajudar. Vai ser uma bênção na sua vida. E como eu sempre peço, me conta os testemunhos. Se você aplicar isso que a gente está conversando aqui, esse papo que a gente está batendo, e trouxer a transformação para a sua vida, me conta, né? Para a gente compartilhar aí essas experiências que Deus está me dando e te dando também, em nome de Jesus, tá bom? Conta pra mim aqui nos comentários depois que eu publicar o vídeo, qual foi a melhor, o que mais você gostou nessa live aqui de hoje, tá bom? Um beijão. Ah, como combinado, eu vou olhar aqui os comentários rapidinho. Eu vi até rapidinho da Rose perguntando sobre o link, né? E eu já falei que tá lá na bio. Tem lá todos os links, no meu WhatsApp, do meu Telegram, da mentoria, eu já botei lá também, Gerenciando Minha Vida, que vai começar dia 13 de janeiro. É uma mentoria que Deus me deu sobre, como eu falei, gerenciamento de vida, que eu pedi muito a Deus. Eu estava com muita dificuldade de gerenciar tudo que eu precisava gerenciar, principalmente depois do nascimento de Josué. E Deus foi me dando a estrutura todinha de tudo que eu precisava estruturar. E está sendo uma bênção na minha vida, porque eu estou passando por esse processo de gerenciamento e eu quero compartilhar com muitas mulheres isso em nome de Jesus. Está sendo um ano difícil, Rose, só Deus mesmo, é verdade, ainda mais com essa pandemia, né? Quem fez muito planejamento para 2020 acabou se desestruturando demais, principalmente, né? Com essa questão, quem trabalhava fora começou a trabalhar em casa. Enfim, cada um está encontrando a sua dificuldade. Às vezes é até internas mesmo, né? Mas Deus vai te capacitar, viu? Deus vai te honrar. Seja fiel a Deus e busque a Ele, porque Ele vai te honrar, em nome de Jesus. E eu vou ouvir esse testemunho de você também. Tá bom? Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um beijão. Meu Deus, como é que eu dou beijo com essas unhas? Só Jesus na causa. Ai, ai. Muito obrigada pela sua presença, pela presença de todos aí que passaram. E curte e compartilha esse vídeo, tá bom? Para que venha abençoar outras mulheres também, para que elas reorganizem a casa, que elas cuidem da casa delas, seja o coração, seja a mente ou seja o físico, tá bom? Amém, eu recebo. Rose, em nome de Jesus, um beijão, fiquem com Deus.